Estamos iniciando mais um programa Nossos Pesquisadores e hoje a conversa com o professor Otávio Tima, do IFISC. Professor, conte pra gente um pouco da sua trajetória acadêmica. Bom, a minha trajetória acadêmica é bastante diferente do usual. Eu costumo dizer que eu sou uma mistura de coisas. Então, eu sou engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola na época, e já na engenharia agrícola eu me interessei muito pela área de biologia, que a engenharia agrícola na época era um curso considerado o único curso, um dos poucos cursos multidisciplinares que tinha disponível. Então comecei a trabalhar em laboratórios, fazer estágio em laboratórios voltados para biologia, para microbiologia. Com isso eu me interessei muito, eu estudei no Rio de Janeiro, passava toda semana na frente da Fundação Oswaldo Cruz, do Morisco, que é um prédio muito atraente, muito bonito. E me interessei muito pelo trabalho que se desenvolve lá dentro da Fundação Oswaldo Cruz. Então eu tive uma oportunidade de fazer um estágio na Fundação Oswaldo Cruz em parasitologia, na época, no final da década de 80, e aí eu enveredei por essa área de pesquisa em parasitas. Na época, o único curso de pós-graduação que aceitava engenheiros era o de biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, na Ilha do Governador. Eu ingressei por esse programa, fiz biofísica, na época, o meu mestrado em biofísica, e o nosso laboratório tinha uma colaboração com um professor nos Estados Unidos, na University of California. E aí eu emendei um doutorado com a bolsa do CNPq para fazer um doutorado na Califórnia em biologia molecular, trabalhando com parasitas também. Na época do mestrado, o professor Glaucius e o professor Richard estavam retornando da Inglaterra, do doutorado deles, e se instalando aqui em São Carlos, montando um grupo de cristalografia de proteínas, e eles montaram um curso, um mini curso de uma semana, para fazer contato com bioquímicos no Brasil, para trazer para a área de biologia estrutural, que era muito pouco conhecida no Brasil. E o meu orientador me mandou participar desse curso, foi muito interessante. E quando eu estava nos Estados Unidos, eu pensei, bom, onde que eu gostaria de voltar quando voltar para o Brasil, quando terminar meu doutorado? Eu visitei alguns lugares e visitei São Carlos, e São Carlos me chamou muito a atenção, a pujança do grupo, o entusiasmo, a cidade e principalmente a área de pesquisa. Eu já tinha tido disciplina, já tinha tido contato com a área de biologia estrutural nos Estados Unidos. Eu achei que era um nicho muito interessante para se trabalhar, pessoas interessantes, um grupo interessante, um instituto interessante. Então eu me juntei ao grupo e aqui estou. Um dia o senhor chegou a imaginar que chegaria tão longe, que seria professor? Bom, sempre foi minha intenção. Já na graduação, eu já trabalhando com iniciação científica, comecei a ter contato com a área de pesquisa e comecei a me interessar bastante pela área como uma área de trabalho, uma área de atuação mesmo. A engenharia agrícola, é claro, permite várias atuações em campo, como agrônomo de fazendas e assim por diante, empresas de adubos e tudo, mas na época eu comecei a trabalhar nisso. Tive muito incentivo do meu pai. Ele sempre trabalhou na indústria, mas sempre voltado para a pesquisa em microbiologia. E ele sempre me incentivou muito a olhar para a área de pesquisa como uma possibilidade de linha de carreira. Então, logo que eu comecei a iniciação científica, a enveredar por esse caminho, eu já imaginei que isso seria um caminho normal, natural para se seguir. E aí as coisas foram acontecendo. O que é cristalografia? Cristalografia de proteínas, no caso, mas cristalografia em geral, é uma área da ciência que estuda a formação cristalina de moléculas dentro de sólidos. Então, se você imagina o açúcar ou sal que se come todos os dias, eles são cristais, só que cristais de moléculas diferentes, NaCl, açúcares e assim por diante. O que nós fazemos aqui no grupo é estudar a cristalografia de proteínas, ou seja, a biologia estrutural é o nome do nosso laboratório. E nós nos preocupamos com determinar, entender e ver a estrutura atômica de proteínas, que são as moléculas que exercem as funções dentro da célula, que fazem com que a célula tenha suas atividades. Então, o nosso interesse é saber exatamente onde que estão os átomos que compõem uma proteína, para saber como é que ela funciona.
Então, se você imaginar, por exemplo, que você está guiando o seu carro e ele para no meio da estrada, você abre o capô do carro, se você for que nem eu, você vai ficar olhando para o capô do carro esperando que alguma coisa aconteça, porque, né, não sei como é que funciona. Mas se você souber exatamente onde está cada peça do motor e para que ela funciona, você pode intervir, você pode mudar uma peça, descobrir que uma peça está quebrada e consertar, né, que é o que o mecânico faz. Então, a nossa intenção é mais ou menos essa, é descobrir como que a proteína, como ela é, onde é que estão cada um dos átomos, para poder inferir como que ela funciona e aí poder fazer outras coisas com ela, ou melhorar essa proteína para fins industriais, ou desenvolver inibidores para um dia se tornarem fármacos, né, remédios, ou saber como é que essa proteína evoluiu, para ter uma ideia de qual é a história evolutiva dessa proteína e para que ela serve dentro de uma célula e assim por diante. Vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho.